Olá, meus amigos, espero encontrá-los todos bem. Bom, mais uma vez estamos aqui para discutir temas da nossa área de saúde e segurança do trabalho. O assunto do momento não poderia ser outro do que os fatores de risco psicossociais. Esse assunto hoje que está presente em todos os fóruns de saúde e segurança do trabalho. E falando desse assunto, muito se tem falado desse tema nesses últimos meses. Várias são as abordagens que estão sendo apresentadas, várias ferramentas para reconhecimento desses fatores de risco, sugestões de checklists, plataformas com questionários estruturados, enfim, muitas informações estão sendo disponibilizadas. Mas o que nós temos percebido é que uma dúvida permanece. Como identificar os perigos de natureza psicossocial? Como introduzi-los no PGR? Quais são esses perigos? E aí, diante de tantas dúvidas, nós aqui na USM, ao longo dos últimos meses, realizamos um longo estudo para tentar estruturar uma metodologia para realizar de forma mais fácil essa identificação dos fatores de risco. O principal ponto que norteou esse nosso estudo é que falar de riscos psicossociais não é um tema novo dentro da área de saúde e segurança. Talvez foi um tema que foi pouco abordado, pouco discutido, ou foi dada pouca atenção por parte das organizações, né? Mas o que acontece? Nos últimos anos, esses fatores de risco psicossociais, eles têm gerado um grande número de adoecimento. E por isso, talvez, essa alteração da NR1 ressaltou, trouxe uma atenção, um foco para esses fatores psicossociais. Mas falar de fatores psicossociais, principalmente falar de identificação de fatores psicossociais, é falar de ergonomia. Por isso que nós dissemos que não é um assunto novo. Mais especificamente, é falar de organização do trabalho e de aspectos cognitivos desse trabalho, ou seja, de como o trabalhador se relaciona com as características do seu trabalho. Em função dessas dúvidas todas e dessa característica muito intrínseca com a ergonomia, nós resolvemos dividir com vocês e com os nossos clientes qual o raciocínio que nós utilizamos nessa nossa metodologia para análise dos fatores de risco psicossocial. Basicamente, essa metodologia segue o mesmo processo que nós utilizamos para avaliação de quaisquer outros fatores de riscos ocupacionais. Nós dividimos essa metodologia em 4 passos. O primeiro passo, nós definimos quais são os nossos perigos, quais são os nossos fatores de risco psicossociais. Para isso, a gente precisa elencar, definir um rol de perigos. Como nós vamos chamar esses perigos? Para que a gente possa ter uma homogeneidade de abordagem. O segundo passo nós identificamos se esses perigos estão presentes no nosso processo de trabalho. Nós vamos tentar entender como se dá a exposição, quando ocorre essa exposição, quem são os expostos a esses fatores de risco. No terceiro passo, nós buscamos identificar as ações de monitoramento, de controle, de suporte aos atingidos por esses fatores de risco que a empresa já tem implementado dentro do seu processo. E o quarto e último passo consiste na graduação de cada fator de risco identificado no nosso processo com base na severidade dos danos e lesões potenciais desses agentes, desses fatores de risco, associado à probabilidade de sua ocorrência. Dessa forma, nos é possível decidir se esse risco é aceitável, se ele é tolerável, se ele é inaceitável, e com isso podemos tomar decisões
se precisamos de ações extras, se precisamos manter as ações já implementadas, ou até mesmo se precisamos aprofundar o nosso estudo e aonde precisamos aprofundar para obter mais informações. Bom, até aqui nenhuma novidade, certo? Essas 4 etapas não são nada além do que nós já fazemos nos nossos processos de identificação de riscos. Mas é exatamente isso que nós queremos mostrar. Falar de fatores psicossociais, falar de reconhecimento e identificação de fatores psicossociais é falar mais do que nós já fazemos na identificação e no reconhecimento dos outros fatores de risco presentes no nosso ambiente de trabalho. Por isso, nós resolvemos apresentar esses 4 passos e mais, resolvemos publicar uma sequência de 4 vídeos, onde nós vamos, em cada um desses vídeos, apresentar a ideia central de cada um desses 4 passos, conforme a metodologia que a gente estruturou e que hoje nós aplicamos nos clientes da OSM. Então, para que vocês possam receber os nossos informativos, acessar os nossos vídeos, visitem o nosso site ou nos sigam, ou também nos sigam nas redes sociais. Ok, pessoal? Então, um abraço e espero vocês nos próximos vídeos, nessa sequência de 4 vídeos que nós vamos estar publicando. Um abraço.